O salmista, quando ele traz esse salmo para nós, ele derrama uma imensidão de sentimentos nessas frases. Se nós pudermos ver lá no primeiro versículo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira, ó minha alma. Que coisa maravilhosa. Uma corça, um animalzinho indefeso ali, tão frágil, se ele não tomar água ali, ele morre muito rápido. E assim como aquele animal, o salmista traz para ele essa dependência da presença de Deus na vida dele. Esse salmo, ele traz essas emoções de conflito, misturando-se a tristeza e a alegria, o medo e a fé, entre a dúvida e a devoção. Se nós pegarmos ali o segundo versículo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando iremos estar na frente da face de Deus? Esse anseio intenso pela comunhão de Deus é o que o salmista traz, esse sentimento de dependência total da presença de Deus na vida dele. E ele vem trazendo um turbilhão de emoções aí. Ele fala no versículo 3 que a tristeza alimentava ele. Eu digo que ele até fez um regime ali, que ele não comia mais, pois o corpo dele começou a se alimentar da tristeza, das lágrimas. Ele traz no versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Hoje o mundo aponta o dedo para nós, principalmente nós que somos evangélicos, e fala: cadê os milagres? Pastor pegou Covid, pastor morreu, o membro pegou Covid. Onde estão os milagres do Senhor na igreja? Pois eu digo a essas pessoas que nos apontam os dedos: os milagres do Senhor estão onde sempre estiveram debaixo da mão de Deus, e Ele derrama essas bênçãos, esses milagres, aonde Ele quer, da forma que lhe apraz. Não porque eu dou uma ordem ao Senhor. Quem sou eu, quem somos nós para ordenarmos alguma coisa ao Senhor? Não, Ele derrama as bênçãos dEle da forma que Ele quer, do jeito que Ele deseja. As bênçãos do Senhor não são negociadas. Deus não me abençoa porque eu coloco ali no gasofilácio a minha semente. Deus não me abençoa porque simplesmente eu venho aqui pregar a palavra de Deus, estou fazendo o meu papel, estou salvo. Não, Deus me abençoa por um conjunto maior de qualidades que o crente tem que ter na vida dele. É um pacote completo. Eu não posso ser só dizimista, eu não posso só ser quem ajuda, eu não posso só ser quem prega, eu não posso ser só quem vai lá e evangeliza. É um pacote fechado. Nesse pacote está o meu coração e o seu coração. Nesse pacote estava o coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E nesse versículo é expresso que a tristeza já está consumindo a vida dessa pessoa, já está alimentando. Provavelmente ele está passando um período de abstinência alimentar. Quantas pessoas aí já não perderam a fome por uma depressão, por uma insatisfação, por um problema familiar, por um problema conjugal? Quantas pessoas já não perderam a vontade de se levantar e ir para a igreja porque estão com problema? E eu falo isso porque eu vivi essa realidade há bem pouco tempo. Eu, como milhares aí de pessoas no Brasil, como milhões no mundo inteiro, fui acometido desse mal, dessa doença do Covid.
e não conseguia sair da cama. E alguns momentos eu lutei comigo mesmo, e chegou um momento que eu falei: meu Deus, me leva, não aguento mais, me leva, Senhor, não aguento mais. Foram mais de 20 dias doente, onde também a minha mente adoeceu, onde também irmãos e irmãs se uniram em oração pela minha vida, onde a minha esposa pagou um preço em oração, em cuidado. Oh Senhor, no versículo 4 ele traz que: lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Para mim, claramente, esse versículo fala de uma festa, de um momento, provavelmente em que Davi subiu com a arca do Senhor ao templo do Senhor, e a multidão em festa com ele, e ele ali, Davi sendo reverenciado como rei, em um momento de festa. Mas aí Davi, em algum momento de tribulação, ele sofreu muitas perdas, ele se lembra do agir de Deus na vida dele. E quantas vezes nós somos ingratos com o Senhor e não vemos o agir de Deus em nossas vidas, não lembramos dos vários momentos que Ele nos livrou da morte, dos vários momentos que Ele livrou nossos filhos da morte, dos vários momentos que milagres aconteceram. Uma pessoa muito querida da nossa igreja adoeceu esses dias, e eu não tive dúvida, espero no Senhor, porque se o Senhor me faltar, nada mais pode me auxiliar. Eu lembrei que há cerca de 2 semanas eu estava num lugar meio longe, e eu recebi uma mensagem, porque lá o telefone não pegava, e essa mensagem me falava que a minha mãe tinha tido um AVC. E aí? E aí, igreja? Onde está a dependência do Senhor? E mais um momento eu tive a oportunidade de mostrar a minha dependência no Senhor. Eu não estava de carro, eu estava sem carro, e as pessoas quiseram me trazer de volta, mas eu falei: irmãos, a minha mãe já está no hospital, sendo cuidada por bons médicos, num bom hospital, graças a Deus. Deus me deu uma bênção de ter um emprego que me proporciona um bom convênio. Minha mãe já tinha sido hospitalizada, e eu falei para o meu amigo o seguinte: não se preocupa, eu vou fazer a melhor coisa que eu posso fazer, porque eu sair daquele lugar e ir ao encontro da minha mãe não ia resolver. Ela estava no hospital, isolada, porque também estava com Covid. E eu fiz o melhor que eu podia fazer. Eu entrei num quarto, fechei a porta, me ajoelhei e conversei com Deus. Eu conversei, eu clamei ao Senhor e disse: Senhor, age na vida da minha mãe, eu confio em Ti. E se eu não puder mais ver a minha mãe, porque corri o risco de, assim como milhares no Brasil, que tiveram os parentes, seus entes queridos indo para o hospital, e não puderam mais nem tocar nos seus entes queridos. Eu corri esse risco, e eu falei: Senhor, se o Senhor levar a minha mãe agora a recolher no seu seio, eu confio no Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, para ela.
E eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Orei e clamei ao Senhor. E logo quando nós voltamos, no outro dia, eu fiz mais uma coisa que era o que eu podia fazer. Movimentei os irmãos em oração, em corrente de intercessão. E no segundo dia, a minha mãe teve alta daquele hospital, que deu entrada com AVC, e ela saiu sem sequela nenhuma. Os médicos se perguntaram, falaram um com o outro: nós não sabemos o que aconteceu, porque ela deveria sair com algum problema. Ela teve um AVC, ela não teve uma gripezinha, ela teve um mal que acomete milhões, que no mínimo saem com a sequela, com a paralisia, com um problema neurológico. E a minha mãe saiu sã e salva, porque eu confiei e esperei no Senhor. Amém? Então, irmãos, eu estou contando esse testemunho que para mim é um milagre vivo que aconteceu. E agora eu não vou apontar o dedo para quem acusa a igreja, mas eu vou falar: os milagres continuam acontecendo. Basta você ter os olhos espirituais e o discernimento e a humildade e a gratidão de ver e de reconhecer. Amém? Então eu já entrei nesse assunto, a depressão, né? Falei sobre a doença, a depressão, mas eu queria só tocar esse outro assunto aqui. Olha só, nós estamos no mês de setembro, no dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Depressão, de combate à depressão. Não é o dia da depressão não, Dia Mundial de Combate à Depressão, Setembro Amarelo. E aí eu te pergunto: crente tem depressão? Tem. Crente tem problema mental? Tem. Tem problema físico, tem problema fisiológico, emocional. E a depressão era tida como o mal do século. Hoje é o Covid. Está disputando aí, né? E eu queria falar um pouco sobre isso. Humanamente, o homem procura formas de aliviar o sofrimento da alma, a dor da alma. E uma das formas que ele encontrou foi de criar esse dia de combate à depressão para conscientizar, para alertar. Então, nesse dia, dia 13, hoje, 13 de setembro, eu queria te fazer eu queria te trazer essa notícia, porque combata você também a depressão. A depressão é uma porta que o diabo abre na sua mente, na minha mente, para fazer um estrago. Porque quando um pai de família entra em depressão e depois ele se autoextermina, eu falo autoexterminar, né? Pastor Marcelo, que é bombeiro, nós não falamos em suicídio, palavra feia, nós falamos em autoextermínio. Não sei se muda muita coisa, né? Mas a depressão, que é a tristeza da alma, que traz ao autoextermínio, ela pode ser de natureza fisiológica, de algo interno da pessoa, hormônios, de glândulas. Aí os médicos, aí as psicólogas de plantão que sabem melhor, né? Eu fugi do curso de psicologia no primeiro semestre. É muito louco aquilo ali. Mas enfim, e ela também tem uma causa externa. A causa externa são justamente as pressões que o Salmo 42 nos traz. Pressões do mundo apontando os seus erros, o mundo apontando os seus defeitos, o mundo falando: uai, você não é o crente? Onde está o seu Deus? E muitas vezes a pessoa vai se sentindo oprimida, coração dilacerado, e ela vai entrando nessa roleta russa da depressão, e as coisas só vão piorando. Eu queria trazer só para os irmãos um lembrete, como eu falei do dia 10 de setembro, desse dia de combate ao autoextermínio, aí, ao suicídio, que pode começar com a depressão. Queria trazer um alerta para os irmãos, de alguns sintomas, para que o irmão aí em casa verifique
E se você está com alguma dessas coisas, procure ajuda médica, procure ajuda clínica, procure ajuda espiritual, mas procure um amigo, não morra sozinho. Tristeza constante ou ansiedade em grande parte do tempo, na maioria dos dias. Sentimento de desesperança, pessimismo, baixa estima, sentimentos negativos constantes, sentimento de culpa, impotência, inutilidade, perda do interesse ou prazer em atividades que eram prazerosas. Relacionamento aí com a esposa, com o cônjuge, é um desses. Insônia, ou dormir demais. Perda de energia, fadiga, agitação que não pode ser controlada, falta de apetite, perda de peso ou come muito. Lembram lá do Salmo? As lágrimas alimentavam, a tristeza alimentava. Inquietação, irritabilidade, mau humor, nunca se sente relaxado ou bem disposto, dificuldade de concentração, lembrar as coisas, tomar decisões, pensamentos negativos, ansiedade constante que não acaba, preocupação extrema com coisas pequenas, isolamento social por causa da dificuldade de ter uma simples conversa, problemas com alcoolismo ou colapso nervoso. Os cristãos sentem culpa por muitas coisas, porque eles acabam trazendo os apontamentos do mundo para a sua vida e começam eles próprios se punir e se culpar. Quando um irmão fala que não quer ir para a igreja, irmão, vigia, irmã, vigia. Porque se você sentia prazer em ir para a igreja em algum momento da sua vida e começa a não sentir prazer, a porta da depressão está se abrindo na tua vida. O crente não está imune a essas coisas. E eu queria trazer só para ilustrar para os irmãos a vida do Saul, o primeiro rei de Israel, que Davi sucedeu. Saul era um homem belo, de alta estatura, obediente, pois em um determinado momento o pai fala: olha, vai lá procurar uns jumentinhos. Ele sai com um servo, e ele procura um servo que em determinado momento o servo financia com algumas, se eu não me engano, com um quarto de ciclo de prata, a ida deles no profeta, para levar-lhe uma oferta para o profeta. Ou seja, ele sabia escolher com quem andava. Só que muitas vezes a gente só pensa que Saul era um homem louco, mas Saul tinha muitas qualidades. Tanto é que foi por isso que ele foi escolhido para ser rei de Israel. E Saul, ele chega ao profeta, e o profeta fala: você será rei sobre Israel. E o profeta unge a Saul, e Saul, já logo ali, ele começa a demonstrar uma debilidade do caráter dele, uma fraqueza emocional. O profeta unge a ele ali, só que ele vira para o profeta e fala: mas eu sou o menor da minha família, e a minha família é a menor da minha tribo, né, dos benjamitas lá, de Benjamim. Ele dá esses indícios. Saul responde e diz: não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então falas tu assim comigo? Ele falando com o profeta. Então Saul dá esse indício de alguns problemas, principalmente na parte de se sentir inferior aos demais, mesmo sendo belo, de boa estatura. Quantas pessoas hoje se apegam a coisas pequenas para começar um processo de autodestruição, assim como Saul fez. Não confunda humildade com inferioridade. Não confunda humildade com inferioridade. Deus te chama a aprender dele, a ter um coração manso e humilde, que com isso ele irá trazer conforto à tua alma. Jesus não te diz para ter um coração inferior, um pensamento rebaixado, se colocando como pior. Não. Deus te fala que você é homem e mulher do Senhor, que você é príncipe e princesa do Senhor, que você nasceu para vencer, mesmo nesse mundo que você tem atribulações.
Mesmo nesse mundo que você vai ter doenças, mesmo nesse mundo que teus familiares podem ser levados antes do tempo, ou não, quem diz que é antes do tempo? Deus diz o momento certo, não somos nós. Nós é que temos essa mania de colocar tudo numa caixinha, numa redoma, e o poder de controlar as coisas. Nós tendemos a querer controlar, e às vezes queremos controlar aquilo que não podemos controlar, porque só a Deus pertence a vida ou a morte. E Saul começa a desagradar a Deus, e Deus se entristece de Saul, e manda o profeta ungir um outro rei, que é Davi, e Saul começa a ser atormentado por espíritos malignos, onde somente com a harpa, tocada por Davi, esses espíritos malignos se afastam de Saul, e Saul começa a demonstrar depois traços até mesmo de bipolaridade. Muitas vezes Saul vai à procura de Davi para matar, e Davi vai ali e mostra para Saul que não queria matar, mostra que quer honrar o rei, e Saul pega, volta atrás e fala: não vou mais te ferir, meu filho. Trata Davi como um filho. E logo depois Saul está querendo matar Davi de novo, ou seja, uma mente confusa. Depois, num determinado momento, Saul quer matar o filho que tanto amava, e num determinado momento Saul foge, o exército de filisteus o persegue, e ele leva uma flechada mortal. Os 3 filhos dele já tinham sido mortos. Olha como é que estava a cabeça de Saul. Os meus 3 filhos morreram, sobrou só um, né? Que ficou lá depois com o reinado, que depois entregou o reino. E aí Saul pede ao seu pajem, ao seu escudeiro, que tire a espada e o mate. Nesse momento Saul queria morrer. Ele se viu cercado, oprimido pelo mundo, pelo Satanás, pelos filisteus ali que representavam o Satanás, o diabo, o mundo. E ele fala: meu jovem, me mate para que eu não caia na mão desses filisteus. Ele demonstra um comportamento egoísta, um comportamento que ele não acreditava que Deus estava agindo mesmo naquele momento. E o jovem de forma nenhuma faz isso, e Saul pega a espada e cai sobre ela, ou seja, ele se autoextermina. E o jovem, olhando aquilo, vem o pensamento de morte dele e fala: ué, se o rei, que é o rei, fez isso, que será de mim na mão dos filisteus? E ele pula em cima da ponta da espada e morre também, os dois ali enfincados na espada. Que cena triste. Tanto é que Davi, depois, quando sabe disso, ele rasga suas vestes e pranteia novamente. Então, irmãos, a depressão que Saul provavelmente já tinha, trazia a ele demônios, pensamentos do maligno que flechavam a mente dele dia e de noite, onde ele buscava o auxílio do Senhor através da harpa de Davi. E você hoje, meu querido, meu amado, minha amada, na sua casa ou aqui na sua igreja, porque eu acredito que a palavra de Deus, se eu estou pregando essa palavra, porque ela vai encontrar morada no coração de alguém. Alguém precisa ouvir isso hoje, talvez eu. Se Deus me trouxe essa palavra, porque alguém precisa ouvir isso hoje. E eu te falo, meu amado e minha amada, não se entregue, não se renda, não desista. A situação está difícil, ore ao Senhor. A situação está insuportável, ora ao Senhor. A opressão está te matando, esmagando os seus ossos, ora e clama ao Senhor, amém? A vontade é de morrer, clama ao Senhor. Para cá, estou fugindo da câmera? Clama ao Senhor. Eu e minha esposa somos assim, a gente tem que ser aquela câmera móvel, né? Enfim,
E a Bíblia nos traz diversos homens e mulheres que tiveram um espírito de depressão, de pensamentos de autoextermínio na vida deles. Moisés foi um desses que pede a Deus que risque o nome dele. Jó fala que maldito o dia em que ele nasceu. Noemi, Saul, Davi, o próprio Davi. E eu queria trazer aqui, rapidamente para terminar, lá em 1 Reis 19, ele traz o episódio onde o profeta Elias é acometido de depressão. Logo, alguns trechos anteriores ali, o profeta vai lá e extermina os profetas de Baal. O fogo cai, consome o sacrifício, a lenha, a água, tudo. E o profeta, ao invés de se vestir ali desse superpoder ali que Deus tinha agido na vida dele, ele entra num processo de autodestruição, porque ele estava sendo ameaçado de morte por Jezabel. Temendo por sua vida, ele foge para o deserto e se refugia debaixo de um pé de zimbro, né? E no versículo 4, Elias pede a Deus o que? Ele chega, foge para o deserto, né? Olha aí mais um psicólogo ali. Olha mais um traço da depressão. Ele foge para o deserto. A pessoa que não está bem, ela assim como o animal que está doente, geralmente ele se afasta do rebanho e morre sozinho. Não morra sozinho, porque Deus não vai te desamparar nunca. Não sou eu, nem os outros pastores não, porque a gente é homem e é falho, mas Deus não te desampara. E o Elias, ele vai para baixo dessa árvore, e ele vai orar ao Senhor e fazer as pazes com Deus e resolver o problema? Não. Ele fala com o Senhor: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Só que vem um anjo e ministra na vida do profeta. Vem um anjo que traz uma palavra para que ele se alimente, e ele se alimenta e descansa, e depois disso ele caminha 40 dias e chega onde Deus queria que ele chegasse. Então nesta noite, meu querido, minha amada, meu amado, se levanta. Nesta noite tem um anjo próximo a você. Nessa noite a minha voz, que eu espero que entre no teu coração com a flecha do Senhor, te dizendo que não morra sozinho, se alimente, não se alimente de lágrimas, de tristeza, se alimente de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus, ele fala que ele veio para os que estão doentes. Então todos nós hoje temos alguma enfermidade física ou espiritual. Então todos nós hoje somos pacientes de Jesus. Então, meu amado, minha amada, deixe Jesus cuidar de você, porque quando você pensa lá no povo de Israel, como é que eles foram separados dos ímpios? As portas eram ungidas ali com o sangue do Cordeiro. Só que Jesus é o nosso sacrifício, é o nosso Cordeiro. O sangue dele hoje não está na porta das nossas casas, o sangue dele hoje está dentro da nossa alma. O sangue de Jesus está sobre você, sobre a sua família, o sangue de Jesus está na sua mente. Então nesse momento, segura na mão do Senhor. Nesta noite, querida igreja, eu não vou me alongar mais, mas eu gostaria que você, onde quer que você esteja, que você coloque seus pensamentos no Senhor e espera no Senhor, porque de nada vai adiantar você esperar que o mundo venha te trazer soluções, porque o mundo só vai apontar o dedo para você e vai perguntar: onde está o seu Deus? E você vai ter que ter forças para que, mesmo com o coração doendo, mesmo com lágrimas nos olhos, você falar: o meu Senhor está onde Ele sempre esteve, sentado no seu trono e olhando por nós, e a sua destra está sobre nós, e a sua destra nos protege, e tudo é conforme Ele apraz. Amém? Eu gostaria nessa noite que você, meu querido, meu
minha amada, meu amado, que nós fizéssemos uma oração para que o anjo do Senhor, o próprio Senhor, venha na sua casa, na minha mente, na sua mente, e blinde a nossa mente, o nosso emocional. Amém? Eu queria que você reclinasse a tua cabeça, onde quer que você esteja, entronize Deus na tua vida, lembre de tudo aquilo que Ele já fez por você, de todas as ciladas, as armadilhas do diabo, de tudo aquilo que Ele já fez para te tirar dessas armadilhas, de tudo que Ele já te salvou. O Pai Todo-Poderoso, eu te clamo, ó Deus, vai agora, ó Pai, na casa desse irmão, dessa irmã, ó Pai, vai na casa dele ou dela, ó Pai, que está enfermo ou não, Senhor, toca no coração, ó Pai, toca na alma, toca nos pensamentos, ó Deus, dá pensamentos de vitória, pensamentos de vida, pensamentos, ó Pai, que provém do seu trono, ó Deus. Ó Senhor, que bata em retirada tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, que o anjo da morte, ó Pai, passe ao derredor, ó Pai, que nenhuma flecha do maligno, ó Pai, possa acertar os Teus servos, a Tua serva, ó Deus. Nós nos prostramos perante a Ti, ó Pai, neste momento, ó Pai. Age na vida dos Teus filhos de forma sobrenatural, ó Deus Todo-Poderoso. Toca as nossas vidas, ó Pai. Nós somos dependentes do Senhor, ó Deus. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome do Senhor. Amém. Meus amados, não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, tocar no sininho, faz tudo essas coisas aí. O crente internauta que está em casa, mas não perca a bênção, não perca a palavra, e não deixe de abençoar a tua igreja, se inscrevendo, replicando esta mensagem, replicando as outras mensagens, porque Jesus vem. Amém? Fique na paz, fique com Deus, uma boa noite. Amém. Uhul!